Ótima tarde, pessoal. Tudo bem? Então, eu vou mostrar aqui como que ficou essa organização inicial para a gente começar as nossas discussões dos equipamentos, das áreas, enfim, aqui. Lembrando que aqui no final já foi adicionado a área do banheiro, tá? E estou contemplando a área do bar aqui na frente, né? Bar, preparação de bebidas, mas eu não coloquei ela junto da área de cocção, tá? Nem da área de montagem, como era previsto anteriormente. A meu ver, causaria um certo transtorno para essa área de preparação de bebidas e até mesmo o jeito que eu organizei ela, vocês vão ver no layout, ela tem um charme e ela tem um fluxo ali dentro, né, para que uma pessoa trabalhe. Talvez se a gente tenha que tirar essa parede, a gente perca algumas algumas coisas aí, tá, que a gente vai discutir. Então vamos lá. Eu vou colocar aqui primeiro na isometria para vocês terem uma ideia de como ficaria toda essa parte da frente, né? Essa vista longitudinal aqui. E eu vou começar falando da parte da cocção, tá? Essa parte aqui, onde a gente tem alguns gargalos hoje, tá? Então, a minha proposta aqui inicial é que a gente coloque um forno combinado, tá? Um forno combinado pequeno, mas um forno combinado de 5 bandejas, tá? Que a ideia é a gente fazer a cocção da costelinha, fazer as finalizações de brusqueta, fazer a cocção de lasanha, a finalização de massas ali que precisam de gratinar, assim como o parmegiana, que também vai a parte de gratinado. Para o pré-preparo, você vai usar bastante para a produção de arroz, de legumes, de todas as cocções que são feitas antes. E na hora de finalização, você vai estar trabalhando basicamente em calor seco e vai estar trabalhando com. Você pode soltar um salmão grelhado, junto com gratinado, juntamente com a finalização do polpetone, finalização de um parmegiana, porque a gente tem 5 prateleiras aqui, tá? Embaixo a gente tem aqui o suporte para as GNs, né? Para deixar também alimento descansando, aquilo que vai entrar no forno, aquilo que vai sair, para fazer esse rodízio, tá? Tudo dentro do mesmo quadrante aqui, para que fique organizado. Você não precise de prateleira, bancada de apoio, porque o espaço é restrito, né? Então, pensando que deste lado a gente tem a cocção e do outro lado é a área de montagem, então, primeiramente, na área de cocção aqui foi mantida as 2 fritadeiras, né? No futuro, se você quiser substituir essa fritadeira elétrica por uma outra fritadeira de alta produção, é o ideal, né? Caso você tenha essa necessidade de volume de produtividade. Só que a minha ideia foi colocar um conservador de frituras aqui do lado para ficar fácil esse movimento, né? Você tirou algo que ainda está escorrendo óleo, ele vem direto aqui para o conservador. Tá? Um conservador grande, dá para armazenar bastante alimento e ajuda nessa questão de tirar o produto da fritadeira para passar depois para o prato. Né? Aí, subsequente, a gente tem aqui o charbroiler, né? O broiler vocês vão continuar utilizando os grelhados no broiler, né, do bife ancho. Eu vi que vocês têm filé mignon, vocês têm outros tipos de grelhados. Uma vez que existe uma dificuldade de você trabalhar com peixe, né, na frigideira ou no próprio charbroiler, o forno combinado atende muito bem a parte de peixes, tá? Eu sou suspeito de falar que, para mim, na minha opinião, um salmão grelhado que sai do combinado é melhor do que feito na chapa, é melhor do que feito na frigideira, no charbroiler, tá? E é mais fácil também para você manipular o alimento e não quebrar o peixe, tá? Bem, do lado, aí aqui a gente, sequência, tem os 2 fogões, né, de 4 bocas, e eu resolvi colocar o banho-maria no meio, tá? Toda essa extensão da área de cocção aqui, eu coloquei um apoio de prateleira aqui em cima, para ficar fácil apoio de escumadeira, apoio de frigideira, frigideira que está em área de descanso, tá? Lembrando que nessa parte horizontal toda embaixo dessa área de cocção, a minha ideia seria colocar gavetas refrigeradas, né? Você ganha bastante agilidade com essa questão das gavetas, não só agilidade, como também você ganha
praticidade, um volume a mais ali de organização, tá? Então, nesses balcões refrigerados, a ideia é que você mantenha tanto as proteínas ali que vão para o grelhador, como também as massas que já foram pré-cozidas, né? Eu coloquei um cozedor de massas aqui na extremidade, como ele fica no pré-preparo, ele não precisa estar mais próximo aqui da área de boqueta, né? Então a ideia já é pré-cozinhando as massas, espaguete que vocês vão utilizar, o penne, já deixando organizado nas porções, e você pode armazenar nas gavetas refrigeradas também, tá? Você pode fazer esse mix para estar soltando depois aqui nas bocas de fogão, né? Assim como os itens que vão no risoto, tá? Isso pode ser, dependendo do que você, o camarão e tal, ele pode ser armazenado nessas gavetas refrigeradas. Bem, existia um desafio, uma necessidade que o Marco me passou em relação a armazenamento quente, né? Muitas vezes acaba molho aqui do banho-maria ou acaba algum outro tipo de os legumes já finalizados na manteiga. E aí a minha ideia foi colocar uma estufa, tá? Uma estufa padrão GN, de modo que a gente tenha aqui um estoque tanto de arroz pronto, aquilo que você vai utilizar na montagem e aquilo que você vai utilizar, que você não precisa ficar esquentando o tempo inteiro. Você faz no pré-preparo, você já tem uma ideia de quanto sai de pratos ali, de volume, e isso agiliza bastante, né? Que você vai manter o alimento já quente na temperatura correta, não precisa ficar esquentando posteriormente, tá? Bem, em sequência aqui, aí seria a área de preparação das saladas, né? Nessa área aqui você tem o balcão já existente, vocês já possuem esse balcão refrigerado com essa prateleira superior aqui, né? O nível duplo de prateleira superior. Dando sequência, a gente teria a área de higienização de panelas, né? Claro, precisa higienizar um hortifruti, você precisa higienizar alguma coisa que não foi para a mesa, né? Porque tem aquela preocupação da contaminação cruzada. Então, essa pia que seria responsável pela higienização de tudo que diz respeito à parte da parte de cocção, montagem, pista, tá? Precisa higienizar cuba, enfim, vamos seguindo. E aí a gente tem uma geladeira de 4 portas que vocês já possuem hoje. E a minha ideia aqui era nessa área que está armazenando o, o, o estoque refrigerado e congelado que vai abastecer essa linha aqui posteriormente, né? Eu vi que vocês têm freezer horizontal, eu iria fazer a sugestão que vocês substituíssem o horizontal pelo vertical. Muito mais fácil você já deixar organizado no vertical, porque no horizontal você tem aquela dificuldade de ter que ficar tirando as coisas que estão em cima para pegar aquilo que está embaixo, tá? E fora que, se a gente for levar em consideração nesse mesmo espaço aqui, de 1,5 m, caberia um freezer de 400 litros. No vertical, a gente está falando aí de 2 freezers, cada um com 600 litros. Então, aumenta essa questão de capacidade de armazenamento frio. Tá? E aí, nessa área final aqui, seria a área de higienização de louça. E a minha ideia é fazer um passa-pratos aqui no final, né? Principalmente estar no final para não precisar ficar vendo aquela área suja, né? E aí, nessa área aqui do final, a operação de vocês não tem como, cara, funcionar sem uma lavadora de louças, tá? Precisa ter uma lavadora para dar agilidade, para trabalhar num espaço menor. Então a ideia é estar recebendo esses pratos aqui, tá? Tem uma lixeira aqui que vai fazer a raspagem, uma pré-higienização caso haja necessidade, e a lavadora de louças, tá? Em sequência. Não importa se você fizer 10 refeições, se você fizer 1.000 refeições com a lavadora de louça, é uma pessoa só que trabalha. Em cima você tem o apoio aqui das prateleiras vazadas, né, para fazer higienização. Lembrando que no pré-preparo você pode utilizar essa pia normalmente para fazer pré-preparo de alimentos, tá? Porque não é recomendado no horário de operação você fazer por causa da questão de contaminação cruzada. Assim que sai aqui da lavadora de louças, aí coloquei uma estante de apoio para estar armazenando esses utensílios, esses pratos, para que depois eles retornem aqui para essa área,
né, de saída, os pratos vão ficar ali fora ou vão ficar aqui em cima, tá? Eu já vou chegar nessa parte. E aqui, como é mais estreito, não, não dá para a gente colocar absolutamente nada neste corredor, até mesmo porque a gente tem a questão das aberturas de portas, dos freezers, das geladeiras, né? E atrapalha bastante essa questão, caso a gente tenha alguma coisa nesta parede, com prateleira, balcão, bancada, tá? Eles devem estar se perguntando aí, poxa, e a parte de estoque seco que saiu? A gente tinha um estoque seco ali no fundo. Então, a minha ideia é a gente ter essas prateleiras, essas estantes invertidas aqui na frente, né? De que maneira que a gente vai utilizar, tá? Tudo aquilo que você utiliza pouco, estoque de mantimento, tá? A ideia é que essas prateleiras sejam extremamente reforçadas. Para você ter uma ideia em questão de capacidade, a gente está falando aí de 8,60 m de prateleira. A minha ideia era manter três níveis. Um nível lá de cima com a parte de estoque seco, tá? Dois níveis aqui você pode manter lá em cima o estoque seco, aqui o estoque daquilo que está em uso, que está aberto, né? E aqui embaixo onde vai ser despachado os pratos, né? Prato de delivery, prato de que vai para a mesa com o cliente. Eu acredito que você precisa ter um espaço linear longo para que você consiga organizar as mesas, né? Então tem uma mesa que vai sair seis pratos, você põe os seis pratos um do lado do outro, né? De maneira que você tenha essa plataforma aqui para os pratos quentes e o apoio diretamente no granito, no tampo de granito que vocês possuem, com os pratos frios. Tá? Por que o prato quente em cima? Porque aqui eu coloquei as lâmpadas cerâmicas, né? Elas são muito mais eficientes do que aquelas lâmpadas amarela quente, tá? Que vai em conservador. Essas lâmpadas cerâmicas, elas têm uma capacidade de condicionamento quente muito melhor, tá? Aqui vem os dois balcões que vocês já possuem, né? Os dois balcões que vocês já possuem, que vão estar dando suporte para essa área aqui da cocção e a parte da montagem em si, né? Elas estão alinhadas aqui basicamente a toda a área de cocção, então para onde vão estar saindo os pratos e onde vai estar saindo as saladas e a sobremesa, né? Que é essa área aqui, né? Sobremesa e salada. Aqui na frente eu coloquei prateleira livre, seca, tá? Fica mais fácil de você trabalhar, deixar tudo gelado não é interessante, tá? Você já tem um balcão refrigerado atrás e você vai precisar de um espaço ali para armazenar caixa plástica, esse tipo de coisas que estão em uso, tá? De maneira que quem olha deste lado aqui, a minha ideia é que esse vidro que esteja aqui em cima, ó, ele esteja jateado ou adesivado de alguma maneira que fique totalmente, não fique visível essa área de estoque, né? A única coisa que vai ficar visível é essa área bonita aqui da soltura dos pratos, né? Vai estar aqui os pratos arrumados, tanto a parte quente, embaixo a parte fria, né? Eu recomendaria aqui que vocês utilizassem algum tipo de aparador, principalmente para dar suporte para aquilo que é de delivery, né? Que às vezes você precisa apoiar aqui para fazer os pacotes, tá? Para juntar tudo, né? Enfim. E aí aqui pode ficar tanto a parte de depósito de material de descartáveis em cima, aqui é alimento, né? E aqui pode ficar os descartáveis, tá? Então, a minha primeira impressão assim para a cozinha seria essa, tá? Eu acho que a gente vai ganhar bastante aí no que diz respeito à questão de organização, a questão de cada profissional que está responsável pela sua soltura de pratos aqui ter a sua infraestrutura necessária, porque como o corredor é estreito, né, você não consegue ficar circulando muito, é um pouco ruim, né, fica prejudicial essa questão de circulação. O acesso no mesmo lugar e aí o grande paredão com passapratos lá no final, tá? O passapratos de louça suja. Aqui mantive, claro, aquelas pias são importantes, né? Você tem duas pias, uma aqui e uma para cá, né, que são as pias que o pessoal utiliza aqui para lavar a mão, para fazer asepsia, né? Bem, de acordo com a referência que o Marco havia me mandado, né, eu fiz um layout aqui
simulando mais ou menos como ficaria essa parte do bar, né? Então, a ideia é que a gente tenha um terminal de lançamento aqui, onde você vai fazer o fechamento das comandas e onde você vai organizar os pratos pedidos que vêm do delivery, né? Aqui a gente pode ter ainda algumas coisas que vão para mesa, copo, talher, talher na realidade é nos aparadores, né? Desculpa. E aqui aquilo que é de delivery, né? Caixinha, talvez craft, que você vai utilizar para colocar tudo no saquinho, e o computador em si como terminal de lançamento, né? Algo bonito, algo bacana, né? Quem estiver entrando no restaurante não vai estar impactado por essa visão, né? E a visão aqui teria o acesso nesse mesmo corte aqui longitudinal, né? O acesso para quem vai entrar no bar. E aqui no bar a gente teria o que é de operação, né? A gente teria a bancada refrigerada com uma pia, a higienização de copo, né? De liquidificador, esse tipo de coisa. Aqui sim eu acho importante deixar um freezer horizontal, tá? Para que vocês mantenham uma polpa de fruta, um sorvete, alguma coisa que precisa ser utilizada aqui nos drinks, tá? A máquina de gelo, que pelo que eu vi estava lá no fundo, né? Eu transportei ela aqui para frente, faz mais sentido ela estar aqui junto do bar. E aí aqui eu coloquei a prateleira para a gente armazenar as bebidas, um filtro de água, né? Que é importante para fazer suco, tal, ter água filtrada, não utilizar o galão, né? E a prateleirinha para copos, né? Copos, taças, tudo aquilo que vai ser utilizado. Na minha opinião, né, misturar essas duas áreas aqui não vai ficar legal. Mas aqui é só um primeiro layout, uma primeira sugestão. A ideia é que vocês assistam, né, visualizem aqui os pontos positivos, os pontos negativos, para que a gente vá acertando o projeto, layout, posição de equipamento, tamanho de equipamento, até atender a maioria dos pontos que vocês passaram aí, tá bom? Então, inicialmente é isso. Uma ótima tarde e estou à disposição para qualquer dúvida e qualquer sugestão. Vai anotando que aí a gente faz a nossa reunião na semana e aí vocês já conseguem dar o feedback de vocês, tá bom? Muito obrigado.